Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso de desaparecimento que ainda não foi solucionado. Então se você gosta desse tipo de conteúdo misterioso ou de conteúdo criminal, já se inscreve no canal para você ficar sabendo sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar desse conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Tabitha Danielle Tudders tinha 13 anos na época dos fatos e vivia em Nashville, Tennessee, Estados Unidos, com seus pais Deborah e Bo e uma irmã mais velha com os seus 2 filhos pequenos. Ela foi descrita como uma menina estudiosa, inteligente, muito comportada, sorridente, amorosa e prestativa. E apesar de já estar entrando na adolescência com seus 13 anos, ela ainda era bem infantil no seu comportamento e nos seus gostos. Ela também era muito próxima dos seus pais, principalmente da sua mãe, que era sua confidente. A rotina da família Tudders era bem parecida todos os dias. Os pais da Tabitha acordavam bem cedo, por volta de 6 horas da manhã, para se arrumar e ir para os seus trabalhos, e o pai dela era o último a sair de casa, então era ele quem acordava ela para ela também começar a se arrumar para ir para o colégio. A Tabitha ia para o colégio de ônibus, ia e voltava, todos os dias, e ela pegava o ônibus 8 horas da manhã, em um ponto que ficava a apenas 2 quarteirões de distância da casa dela. Então a mãe dela não via tanto problema assim, não se preocupava tanto em ela pegar o ônibus sozinha, porque era bem próximo, e além disso, era em um horário movimentado, onde tinham outras crianças e também outras pessoas adultas que pegavam o ônibus daquele mesmo ponto. E então a mãe dela ficava ali um pouco mais tranquila, mas mesmo assim ela sempre instruía a Tabitha a não conversar com ninguém que ela não conhecesse e nem aceitar nada de ninguém, nenhuma carona e nem nada desse tipo. E também instruía ela que se ela chegasse no ponto de ônibus e não tivesse ninguém, não era para ela ficar lá sozinha porque era perigoso e era para ela continuar caminhando até o próximo ponto de ônibus, que também era bem perto ali, a 5 minutinhos andando, para poder esperar nesse outro ponto que lá provavelmente teria alguém. E então assim a Tabitha fazia sempre, ela ia até esse primeiro ponto, se não tivesse ninguém, o que era bem raro, ela caminhava até o próximo. Em 29 de abril de 2003, a rotina da família foi dessa mesma maneira. Os pais da Tabitha acordaram cedo e na hora que o pai dela estava saindo para ir para o trabalho, por volta de 7h40 da manhã, ele acordou a Tabitha e ela começou ali a levantar para poder se aprontar. Eles então se despediram, ele disse a ela que a amava e foi para o trabalho. A manhã inteira se passou então e a primeira a retornar para casa era a mãe da Tabitha. Ela voltou para casa então por volta de 1h da tarde, começou os seus afazeres normais ali de rotina, esperando a filha voltar do colégio às 4 horas. Porém, quando esse horário chegou, a Tabitha não apareceu. A mãe dela esperou mais alguns minutos, pensando que talvez o ônibus tivesse atrasado ou a Tabitha tivesse perdido o ônibus, mas passou-lhe cerca de 15 a 20 minutos e a Tabitha não chegou. Ela então foi caminhando até o ponto de ônibus para ver se de repente ela tinha descido e ficado ali conversando com algum coleguinha, mas ao chegar no ponto ele estava vazio. Ela ainda perguntou a uma vizinha que estava ali próximo se ela tinha visto alguma coisa, mas a mulher disse que não. A mãe da Tabitha, então, já mais preocupada, resolveu ir até o colégio para ver se tinha acontecido alguma coisa, se estava tendo alguma atividade extra ou algo que pudesse justificar a Tabitha ter ficado lá até mais tarde, mas quando ela chegou no colégio, ele estava fechado e trancado e aparentemente já não tinha mais ninguém lá dentro. Então, é claro, ela supôs que a Tabitha também não estaria lá. Com isso, ela voltou para casa, isso já era aí próximo das 5 horas, e o marido dela, pai da Tabitha, o Bo, chegava às 5 horas, então ela resolveu esperar ele chegar para juntos eles tomarem alguma decisão. Quando ele chegou em casa, então ela contou a ele tudo o que estava acontecendo e eles foram juntos mais uma vez até o colégio. Chegando lá, mesmo estando fechado, eles bateram e chamaram na porta e então foram atendidos por uma espécie ali de zelador que trabalhava no local. O homem deixou eles entrarem no colégio e procurar ali por todas as salas, e então eles se encontraram com um professor da Tabitha que ainda estava lá.
Esse professor deu uma informação para os pais da Tabitha que deixaram eles ainda mais preocupados, porque o homem disse que, na verdade, naquele dia, a Tabitha não tinha aparecido na escola. Isso, é claro, aumentou muito o tempo de desaparecimento da Tabitha. Os pais dela estavam preocupados que algo tivesse acontecido no momento em que ela estava voltando da escola, mas agora a preocupação deles era com o momento da ida para a escola. Então, percebendo aí que a filha não tinha sido vista o dia inteiro, eles foram por volta já das 6 horas da tarde até a polícia para registrar o desaparecimento da filha. Como acontece em vários casos de desaparecimento de adolescentes ou pré-adolescentes, a polícia inicialmente não deu tanta atenção para o caso. Eles disseram que provavelmente a Tabitha só tinha fugido de casa ou ido para casa de algum amigo sem avisar os pais, que era para eles se acalmarem, voltar para casa e esperar mais algum tempo, que provavelmente ela voltaria para casa. Porém, os pais dela não acreditavam nisso. Como eu disse, a Tabitha era uma menina muito obediente, muito tranquila. Ela nunca tinha fugido de casa antes, nunca tinha tido nenhum problema ou nenhuma discussão com os pais. Então, realmente não era do perfil dela fazer uma coisa dessa. Além disso, daqui a 2 semanas, a família tinha programado uma viagem para um parque de diversões e a Tabitha estava muito ansiosa por essa viagem, estava muito animada. Então, ela não iria fugir simplesmente de casa, abandonar a família, abandonar a viagem e ainda mais sem levar nenhum pertence. Ao cair da noite, a Tabitha ainda não tinha aparecido e então a polícia resolveu entrar no caso. Eles vasculharam toda a vizinhança em volta da casa da família, perguntaram a vizinhos, amigos e familiares e também informaram a mídia sobre o desaparecimento da Tabitha, até que eles receberam uma informação importante de um vizinho da Tabitha que morava ali no mesmo bairro, um menino de cerca de 11 anos, que disse que estava no mesmo ponto de ônibus que a Tabitha no horário em que ela pegaria o ônibus para ir para a escola. E então ele tinha visto ela se aproximando do ponto, caminhando normalmente, bem calma e tranquila, até que ela foi abordada por um carro vermelho. Segundo o menino, esse carro parou na frente da Tabitha, ela começou a conversar com o motorista, eles conversaram por alguns minutos, ela parecia tranquila conversando com um homem, e depois ela entrou no carro por livre vontade e foi embora com esse homem. O garoto descreveu o homem como sendo um homem negro de 30 a 40 anos que usava um boné de beisebol virado para trás. Os investigadores ouviram esse relato do menino e então eles descobriram que a irmã da Tabitha, aquela mais velha que morava com ela, tinha um ex-namorado com as mesmas descrições desse homem que o menino tinha visto. E além disso, ele também tinha um carro vermelho. Então tudo indicava que realmente poderia ser ele, porque ele sabia da rotina da Tabitha, sabia o horário que ela pegava o ônibus e também aonde. E além disso, como ela não tinha se demonstrado nervosa ao ser abordada, tudo indicava que ela conhecia a pessoa que estava no carro. Mas a polícia divulgou que o homem foi investigado, que ele forneceu um álibi e que não foi encontrada nenhuma prova que pudesse ligar ele ao desaparecimento da Tabitha, e então ele foi desconsiderado como suspeito. 2 informações bastante relevantes foram descobertas durante as investigações do caso da Tabitha. A primeira delas foi que durante uma busca no quarto dela, a polícia encontrou um bilhete que aparentemente tinha sido escrito pela Tabitha, porque tinha a letra dela ali, né? E nesse bilhete tinham as iniciais TDT e MTL. TDT são as iniciais do próprio nome da Tabitha, que é Tabitha Danielle Tudders, porém a polícia não conseguiu descobrir de quem eram as outras iniciais MTL. Eles chegaram a conversar com os pais da Tabitha e também com as suas amigas do colégio para ver se poderia ser a inicial de algum garoto que ela tivesse algum interesse na escola, mas ninguém soube dizer, ninguém que a Tabitha conhecia que tivesse essas iniciais. Além disso, eles também descobriram que a Tabitha ia muito na biblioteca do colégio com as suas amiguinhas. Ela era bastante estudiosa, gostava de passar muito tempo na biblioteca, mas eles descobriram que, além de ler livros, ela também usava os computadores da biblioteca para entrar em redes sociais e conversar com pessoas online, e pessoas ali que naturalmente ela não conhecia.
e por isso então criou-se a teoria de que ela possa ter conhecido alguém online que tenha marcado de se encontrar com ela já na intenção de fazer alguma maldade ou de sequestrá-la. Porém, a polícia investigou essas conversas e não conseguiu chegar a ninguém. Também foram utilizados cães farejadores nas buscas pela Tabitha. Eles seguiram o cheiro dela ao longo da rota que ela fazia de casa até o ponto de ônibus e em determinado ponto eles desviaram em direção a um beco, de onde o menino tinha indicado que ela tinha sido vista entrando no carro vermelho. Depois dos cães levarem até esse ponto próximo do beco, então, eles perderam o cheiro da Tabitha, indicando que realmente pode ser que ela tivesse entrado em um carro naquele lugar e que a história do menino de 11 anos poderia sim ser verdadeira. Além disso, os amigos e familiares da Tabitha disseram que ela jamais iria para aquele beco se estivesse sozinha. Ao longo dos meses, a polícia interrogou várias vezes todos os vizinhos, amigos e familiares da Tabitha ou qualquer pessoa que pudesse saber de alguma coisa. Eles também fizeram buscas intensas por ela em toda a região e em cidades vizinhas. Como eu disse antes, também foram usados cães farejadores e a polícia também recebeu várias ligações ali de dicas e de pessoas dizendo que tinham visto a Tabitha em vários lugares diferentes, até mesmo em outras cidades, e todos esses avistamentos foram investigados, mas nada disso levou a lugar nenhum. Os anos foram se passando e as investigações continuavam praticamente paradas, sem nada de novo ser descoberto. 7 anos após o crime, então, a polícia ofereceu uma recompensa de $25 mil por qualquer pessoa que soubesse de alguma informação. Isso porque eles achavam muito complicada essa questão de a Tabitha ter desaparecido 8 horas da manhã, um horário em que era movimentado e que tinha várias pessoas na rua, e ninguém, além daquele menino de 11 anos, ter visto nada. Então eles acreditavam que oferecendo uma recompensa pudessem encorajar alguém a contar algo que soubesse que pudesse ajudar a desvendar o caso. Porém, mesmo assim, ninguém se apresentou. Em 2010, uma menina muito parecida com a Tabitha foi vista em Nevada e ela era tão parecida que as pessoas chegaram a acreditar realmente que se tratava da Tabitha, mas foi feito um exame de DNA e ele apontou que era negativo, a menina não era a Tabitha. Em abril de 2016, a polícia dobrou a recompensa de $25 mil para $50 mil, ainda na esperança de alguém ser motivado por esse dinheiro e contar o que sabia, mas, mais uma vez, isso não deu certo. Em 2020, a polícia começou buscas e escavações em uma propriedade localizada no condado de Hickman, a cerca de 100 quilômetros de Nashville, onde a Tabitha vivia. Segundo os investigadores, ao longo dos anos, eles receberam várias dicas de pessoas dizendo terem visto a Tabitha nessa propriedade nos dias após o seu desaparecimento, junto com um homem que morava ali. A polícia descreveu a área como sendo um terreno arborizado de 6 acres, com uma pequena casa velha abandonada onde já não vivia mais ninguém há vários anos. Depois de intensas buscas nessa região, a polícia divulgou que nada foi encontrado, eles não encontraram nenhum sinal de que a Tabitha pudesse ter passado por ali, mas que seguiriam investigando aquele local e o seu antigo morador. Em 2021, o detetive responsável pelo caso, Matthew Filter, disse que ao longo dos anos, muitas pistas e dicas chegaram, e muitas delas pareciam promissoras, mas no fim acabavam em um beco sem saída. De certa forma, mantemos a esperança de que ela esteja viva. Talvez ela tenha sido sequestrada e seja vítima de tráfico de pessoas, mas, ao mesmo tempo, não temos nada que aponte necessariamente para isso, ou não há nada que possamos, pelo menos, confirmar. Ainda há uma investigação muito ativa, mesmo depois de 18 anos. Há muita coisa acontecendo o tempo todo. A Deborah, mãe da Tabitha, também deu uma declaração em 2020 dizendo: "Se ela se foi, pelo menos eu quero saber onde ela está. Se ela faleceu, eu só quero colocá-la para descansar, para que eu possa ter um lugar para onde ir. Sabe, eu já peguei a lápide dela e tudo. Um dia vamos encontrá-la. Alguém vai nos dizer onde ela está", disse ela. A Tabitha tem uma marca de nascença na barriga e uma cicatriz no dedo que podem ajudar a ela ser identificada caso alguém a veja.
Existem algumas teorias em volta do caso, é claro. Algumas pessoas acreditam em tráfico humano, que a Tabitha pode ter sido sequestrada por alguém que passou ali de carro, viu ela, achou ela muito bonita e resolveu cometer essa maldade aí para entregá-la para o tráfico humano, talvez até para trabalhar aí em algum sistema ilegal de prostituição, ou talvez só alguém muito mal intencionado tenha sequestrado ela para cometer alguma maldade e depois tirou a sua vida. Outras pessoas acreditam que aquele ex-namorado da irmã dela possa estar envolvido em tudo isso, ou que ele mesmo fez alguma maldade com a Tabitha. Isso porque, como eu disse, as descrições dele batiam com as descrições que o menino de 11 anos disse, e também ele tinha ali um carro parecido, conhecia a Tabitha, sabia da rotina e tudo mais, mas, como eu disse antes, ele foi desconsiderado como suspeito pela polícia. Outras pessoas acreditam que, na verdade, a Tabitha pode ter conhecido alguém online naquelas redes sociais ali que ela acessava na biblioteca do colégio. Talvez ela acreditou que fosse alguém da mesma idade que ela e marcaram de se encontrar, e ela acabou, na verdade, se encontrando com alguém que queria fazer o seu mal, e então essa pessoa pode ter sequestrado ela e depois tirado a sua vida. Todas essas são teorias bastante válidas, mas ao que parece a polícia já investigou essas questões e não conseguiram chegar a nenhum local. Outro fato relevante sobre o caso é que em 19 de agosto de 2003, quase 5 meses após o desaparecimento da Tabitha, uma menina de 11 anos chamada Heaven Ross desapareceu também a caminho da escola em Northport, Alabama, a 400 quilômetros de Nashville, onde a Tabitha vivia. Os restos mortais da Heaven foram encontrados na mesma região 3 anos após o seu desaparecimento. Assim como a Tabitha, a Heaven tinha cabelos claros e desapareceu na manhã a caminho da escola. As autoridades chegaram a considerar uma possível conexão entre os casos, embora a distância entre Nashville e Northport seja grande, e até agora nenhuma evidência tenha sido encontrada para ligar os dois casos. O caso da Heaven também permanece sem solução até os dias de hoje. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não se achou interessante conhecer. Também deixe aqui usando a hashtag sugestão um caso que você acha que seria interessante trazer para o canal, se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso. Até o próximo vídeo.